Thiago Morandi, da tribuna. Bom dia a todos, bom dia aos colegas vereadores. Começar aqui utilizando esse espaço para elogiar um colega vereador aqui que me ajudou de imediato. O vereador Daniel Juliano Valim acabou me ajudando a conseguir uma cama ali para um seguidor nosso que estava precisando. Não se furtaram de me ajudar o quanto antes. Então, agradecer a Vivi, a todo o gabinete, né, ao Beto, Juliano Valim, por estar nos ajudando. Isso que traz esperança para nós na política. Às vezes a gente pode divergir de uma coisa ou outra, ou da questão ideológica, mas a gente fica feliz de ver os colegas de imediato atendendo e colocando a população em primeiro lugar, né, acima de qualquer coisa, né? Então, gostaria de elogiar o vereador Juliano Valim. Muito obrigado e contem com o meu gabinete também, quando precisar. Queria dizer, hoje a gente trouxe um assunto aqui que é o que eu mais recebo na questão de segurança pública. Vereador Fantinel, o senhor sabe como é que é lá no interior, então eu recebo muita coisa do interior também, a gente está até tentando colocar um posto lá, né? O senhor está à frente disso, mas a questão da região central é o que eu mais recebo, número 1 de demanda, na questão dos furtos, dos arrombamentos, está cada vez maior. Hoje eu até trouxe alguns vídeos só do que eu recebi essa semana, porque às vezes a gente fala sobre os assuntos, ou faço um vídeo ou outro, o pessoal acha que eu estou alarmando demais, então ninguém melhor do que a própria população para falar sobre isso. A gente tem um grupo do comércio muito grande ali na região central. O vereador Daniel até faz parte, ajuda muito lá como líder do governo, acaba tirando muitas dúvidas lá. E direto ali durante a semana, não só naquele grupo, como em outros, está tendo a questão dos furtos e arrombamentos. Então não dá mais. O que é a solução aqui que eu proponho? É a questão da Guarda Municipal ser um pouco mais ativa também na parte da noite, que é onde mais está ocorrendo esses furtos, arrombamentos. A gente precisa que a Guarda Municipal tenha autonomia. É um debate que a gente faz bastante aqui com o prefeito, com o secretário de Segurança. Eu imploro que eles confiem em mim, porque eu não tiro essas soluções de fonte, vozes da minha cabeça, eu tiro de modelos de cidade que dão certo, como Niterói, por exemplo, que está ali num dos lugares mais perigosos do mundo, onde o Comando Vermelho domina o Rio de Janeiro, mas quem conseguiu trazer bons números e manter a paz lá em Niterói foi a Guarda Municipal. E esse debate a gente deve encerrar já da questão da Guarda ser polícia, porque o STF essa semana deu uma decisão favorável. Então, eu acho que esse debate a gente já tem que superar, a gente deve ir adiante. Então, eu espero que cada vez mais a Guarda Municipal tenha autonomia e que o secretário dê autonomia para a Guarda atuar. Principalmente o pessoal que entrou há pouco tempo, que tem vocação para ser polícia. Eu também não preciso ir a Niterói para citar bom exemplo, vou citar Flores da Cunha, onde essa semana teve arma, teve droga sendo apreendida. Ouço muito, às vezes, o pessoal, cabeça mais antiga, falar que Guarda Municipal só deve cuidar de patrimônio. Eu costumo dizer que não existe patrimônio mais valioso que uma vida. Então, se tiver a Guarda no policiamento preventivo, como o STF diz que pode fazer, vai estar, talvez, salvando de um homicídio ou outro que vem ocorrendo até na região central. Então, gostaria de passar um vídeo aqui, podem colocar, não sei a ordem, mas qualquer um que colocar já vai ajudar para o pessoal entender um pouco mais. Só essa semana que eu recebi. Esse é de um comerciante, pode colocar. Ah, gurizada, tem dias que dá vontade de desistir de tudo, mano. Já não tenho nada, velho. São fudido, coitado, tá ligado? E aí, ó, gurizada. Entraram na lojinha, levaram tudo que eu tinha, gurizada. Tudo que eu tinha de pouca coisa, assim, ó. Celular de cliente, celular da loja, tá ligado, mano? Já era, velho, já era. Vai tomar no cu, mano. Desiste, velho, desiste tudo, velho. Ah, gurizada, tem dias que dá vontade de desistir de tudo, mano. Já não... E pode colocar outro. Só essa semana, esses são os endereços dos comércios no Bela Vista. Sexta, sábado, domingo, segunda, todos os dias. Pizzaria, hamburgueria. E o problema não é só o que eles levam, que é pouca coisa. O problema é o que eles dão de prejuízo na porta ou no vidro, que é o mais caro. Aí ele leva uma TV também. Para trabalhar, eles não têm essa disposição. Mas para tirar uma TV em segundos, eles fazem. E aqui é um outro lugar também no Bela Vista, que foi no... Não, aí é no São Vitor. Esses são os vídeos que eu recebi só essa semana, coisa rápida, mas se contabilizar foram... Eu fiz uma publicação no meu Instagram e pedi para ver que se eu estava louco ou se eu estava certo. Quais os comércios que foram arrombados ou furtados esse ano?
Teve mais de 100 comentários, é só o pessoal ir lá, olhar na publicação, vão ver 100 comerciantes na questão só da região central e Bela Vista, Cruzeiro. Então, está bem complexo a situação. O que a gente vê outras cidades fazer? Um policiamento preventivo abordando. A gente tem que causar incômodo no vagabundo. Então, se a Guarda Municipal estiver abordando... Peço uma parte, vereador. Já na sequência. Se a Guarda Municipal estiver abordando, atuando com frequência, vai causar um incômodo e a pessoa vai vender uma paçoca, vai vender um torrone, vai fazer outra coisa do que escolher o caminho do furto ou do arrombamento, porque eu mesmo converso com alguns que a gente já pegou aí roubando e tal, ou queimando lixeira, eles falam isso, porque eles saem de outras cidades que têm essas abordagens e causam incômodo para eles e vêm para cá porque é mais cômodo, porque tem pouco policiamento pela parte da noite. Por que eu falo tanto da Guarda? Porque a Guarda é mais fácil de cobrar. O prefeito está aqui perto. Eu não consigo estar cobrando toda semana o governador Eduardo Leite. Então, eu acho que o futuro, sim, do país é a municipalização da segurança pública. Eu acho que esse discurso a gente já deve superar e deve investir mais em cobrar, estruturar a Guarda Municipal. A gente tem uma Romu aí que está desestruturada, a gente tem um plano de carreira meio bagunçado na Guarda Municipal, a gente tem a questão das escalas, um monte de coisa que a gente poderia mudar, um novo local para a Guarda Municipal com mais estrutura, né, para dar mais estrutura para eles trabalharem melhor. Então, essa é a minha opinião. Vou continuar lutando aí pela questão da Guarda Municipal. Passar a palavra para... Quem que pediu antes? Vereador Santo Fantinel. Vereador Iago, eu fico muito orgulhoso de fazer parte da sua bancada e de acompanhar o trabalho que o senhor vem fazendo. E a sua presença aqui é um mérito que o senhor conquistou perante a sociedade. E dizer assim que eu acho que todos os colegas aqui, nós acredito que nenhum se furtaria a essa situação. Devemos começar a trabalhar numa questão como São Paulo está fazendo hoje. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que quanto mais policiamento nós tiver na rua com poder de polícia, a gente pode fazer uma grande mudança, pode melhorar. Apesar, né, vereador? Apesar que a gente sabe que, volto a repetir a mesma fala de antes, enxugamos gelo. Porque nós podemos aumentar o dobro do policiamento, o dobro da guarda, e não vai resolver. Por quê? Porque o problema está na lei. O problema está na lei, né? Não adianta ter 50 que prende e um solta os 50. Então, não resolve nada. Então, a gente tem que, pelo menos, começar a trabalhar em cima dessa questão, que eu acho que, tendo mais policiamento, pelo menos, gera um pouquinho mais de segurança para a população. Isso já é um alento, né? Mas eu acho que a gente tem aqui, sim, que começar a se expressar sem medo na questão de uma mudança na lei sobre a questão da audiência de custódia e do prende e solta, como a gente está acostumado. Obrigado, vereador. Verdade. Capitão Ramon. Vereador Iago, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua conduta. Ontem eu estive no 12º Batalhão de Polícia Militar. E lá falei com o comandante e o que ele me passou, vereador, que neste mês nós tivemos 23 arrombamentos. Então, eu acredito que as pessoas que têm o seu comércio arrombado, a sua loja, sua mercearia, elas devem comunicar aos órgãos. Muitas pessoas acreditam que não vai dar em nada essa comunicação, mas dá sim. O que acontece? O planejamento da Polícia Militar, da Guarda Municipal, ele é realizado a partir de mancha de calor. Então, vai fazer uma análise de onde está ocorrendo a maioria dos furtos e lá vai se fazer uma operação. Então, comerciante, você que está assistindo esse vídeo, por favor, faça a comunicação desse furto, desse crime, para que a polícia tenha meios para solucionar esse problema. Outro dado, agradeço as empresas de vigilância, nós temos 10 empresas no município. Imagina só, se não fossem essas empresas, o jeito que estaria a nossa cidade. Então aqui, Polícia Militar, Guarda Municipal e as empresas também colaboram muito. Chegaram 100 policiais em Caxias do Sul, só não tem viatura. Então, a maioria está operando a pé. Então, à noite, não tem como fazer policiamento a pé. Isso é um problema. Fantinel abordou muito bem. O problema está na lei. Lá em Brasília, nós prendemos aquele cidadão que foi lá e acabou de furtar. Chega na delegacia, ele sai antes que o comerciante que foi denunciar. Peço a palavra. Sim. Declaração, ela já vai colocar. Ele pediu uma parte, por gentileza. Só um minutinho. E, no momento oportuno, segue em declaração de líder, vereador Iago Morandi, pela bancada do
Partido Vereador Liberal. Juliano. Parabéns, Iago. desculpa. Continue nesse trabalho, tá bom? Obrigado. Vereador Iago, parabéns pelo tema, isso é de grande relevância, mas bem a fala do nosso capitão Ramon seria a minha linha de raciocínio. Tem que mudar a lei, e urgentemente. E nós temos representantes caxienses que estão lá em nível federal, que é o deputado federal Marcon, deputada federal Denise Pessoas, que é aqui da nossa cidade. Eu acredito que temos que ter essa reflexão, porque esses arrombamentos vão continuar. Imagina esse cidadão, se é que pode ser chamado cidadão, ele sequer colocou uma máscara, nada. Imagina, é visível, com certeza a brigada vai prendê-lo, mas em questão de meia hora ele vai estar solto. Muitas vezes o cidadão, que é o comerciante, o empresário que gera a economia do município, ele vai lá registrar o BO, ele vai ficar 2 horas, às vezes, para registrar o BO, e o cidadão que foi preso em meia hora vai estar solto. Então, a Brigada Militar, a própria Guarda Municipal, enfim, os órgãos da segurança pública até fazem o seu papel. Mas o problema é a lei. Quando o senhor aborda esse tema, eu fico extremamente feliz, porque é algo nobre. Mas até que ponto nós, vereadores, podemos se enganjar nessa causa? Eu sei que o senhor é um vereador que é empenhado nessa causa de segurança pública, o vereador Bortola, o capitão Ramon, mas, enfim, como agilizar isso? Como utilizar, o senhor que utiliza bastante as mídias sociais, como mobilizar, como mudar esse regramento? Eu acho que isso é importante, é achar uma solução. Mas é importante a questão, acho que da questão de viatura, para ter o policiamento à noite, importante essa bandeira aí, acho que é válido. Parabéns. Beleza. Antes de passar a palavra, só respondendo para não perder o raciocínio, eu acredito que a solução está em mudar a cultura, o pensamento das pessoas. Tudo que foi mudado, o que a gente progrediu aqui, foi pela questão da cultura, né? No mundo inteiro foi assim. Então, a minha questão aqui é fazer as pessoas entender que dá para municipalizar cada vez mais a segurança pública. Isso vai ajudar mais para a gente ter um controle maior. E também a gente sabe que a polícia acaba enxugando gelo, né? Mas também, como um amigo costuma me falar, que a gente acabaria morrendo afogado se também não tivesse a polícia enxugando gelo. É pior ainda, né? Então, é o mínimo que a gente espera, que a polícia faça o trabalho dela e a gente cobre. E também divulgue, se não está tendo resultado, ou se está aumentando os índices de furto, arrombamento, está divulgando aí para cobrar o governador, ou os governadores, por exemplo, que façam uma audiência pública, como foi feito esses tempos atrás, onde foi cobrado o governo federal para essa questão das leis. Então, é uma escada que a gente vai cobrando um ao outro. Eu acho que, no final, vai ser melhor assim, tendo essa cobrança, né? Vereador Caleb. Vereador Iago, lhe parabenizar pela importante pauta que o senhor levantou aqui nessa oportunidade. Há algumas semanas, quando nós debatimos o assunto também das pessoas em situação de rua, nós comentamos, inclusive, eu e o senhor, sobre essas situações, né? Tem um caso de um seguidor que acompanha e o nosso trabalho, enfim, aqui na 18 do Forte, que teve 2 registros furtados da sua loja durante a madrugada, né? E roubados, melhor dizendo, porque houve aí uma queda ali do patrimônio dele, né? E eu estava lembrando nessa linha daquilo que já disse o capitão Ramon e também o vereador Juliano Valim sobre justamente a questão essa bandidolatria que existe no meio da sociedade. Existe, inclusive, um livro escrito pelo Leonardo Giardim de Souza e o Diego Pesce, a quem também vai a saudação e o abraço, um best-seller já no nosso país, que fala sobre ensaios do garantismo penal no nosso ordenamento jurídico. Hoje, o Código Penal ele é obsoleto, nós estamos falando de um código da década de 40, estamos falando de algo que não acompanhou a evolução da sociedade, e o que a gente percebe, como já foi dito aqui, o vagabundo, quando vai fazer esse roubo, esse furto, ele não se dá o trabalho nem de cobrir o rosto. Que ele não está preocupado, porque ele sabe que não vai dar nada. A linguagem da rua é essa, não vai dar nada, então está tudo certo. E, geralmente, esse roubo, esse pequeno furto que acontece é para sustentar uma dependência química, um vício, porque, justamente, existe um problema que antecede isso, que é a questão da assistência social, a questão de saúde, todos aqueles fatos que nós já colocamos aqui em outros debates. Então, eu acho que a questão de segurança pública é essencial, mas não vai trabalhar sozinho. Nós precisamos desse trabalho como um todo, porque, senão, como você bem colocou, vereador, o senhor bem colocou, é um enxugar-gelo constante. Mas parabéns aos poderes
de polícia que tem feito esse grande trabalho na nossa cidade, porque se não fosse eles, nós estávamos morrendo afogados justamente, né? Então, porém, a gente tem que trabalhar justamente na lei, e eu acho que essa casa tem, sim, essa responsabilidade de nós levantarmos o debate, promovermos moções, audiências públicas, ouvir os órgãos de segurança, valorizar a Guarda Municipal. São Paulo tem feito um grande trabalho. Temos a questão do reconhecimento facial também, que é uma coisa a se estudar. Existem divergências, existem apontamentos distintos, mas a gente tem que trabalhar a questão porque não é possível. Daqui a pouco nós vamos estar sendo dominados, aí o centro não vai mais dar para circular em razão de roubo e furto. E você não pode mais sair depois das 6 da tarde aí no centro da cidade, que você é vítima de furto e roubo. Então é complicado, e parabéns pela pauta aí, importantíssimo. Muito obrigado. Vereador Cláudio. Obrigado pela gentileza, vereador Iago, parabenizar o senhor pelo tema. Como presidente da Comissão de Segurança Pública, eu acho que a Constituição, embora promova divisões entre as responsabilidades da polícia e o julgamento do STF tenha sido claro que a competência de polícia é ostensiva, eu acho que seria prudente o senhor, como presidente da Comissão de Segurança Pública, promover um seminário para que nós possamos esclarecer as competências e o julgado do STF. Porque uma coisa é o que foi determinado e outra coisa é o que vai ser praticado. Eu acho que o que é determinado, independente de eu gostar da decisão, o senhor gostar da decisão, cabe a nós cumprir a decisão do STF e cabe à Guarda Municipal cumprir a decisão do STF. Eu acho que seria muito importante nesse período que a gente possa esclarecer qual é a competência da polícia ostensiva no próximo período, para que não haja nenhuma confusão. Eu queria tratar de 2 temas rapidamente. A primeira questão da audiência de custódia. Eu acho que é algo muito complexo, vereador Santo Fantinel, mas eu acho que a gente não pode tratar com irresponsabilidade qual é o objeto da audiência de custódia. Quando a audiência de custódia foi instituída, ela foi instituída para que não haja ampliação das facções e quadrilhas do Brasil. Esse é o objetivo da audiência de custódia. Se ela funciona ou não funciona, é algo que, bom, eu não sou um especialista em criminologia para fazer uma avaliação. Agora, a gente tem que tratar que o objetivo inicial dela era algo interessante, havemos de combinar. Se a gente tem o 3º maior sistema carcerário do planeta, a gente verifica, e eu conversei com o senhor em outra oportunidade, que prender não estava resolvendo. A audiência de custódia atrapalha ou ajuda? Acho que a gente teria que conversar sobre isso na comissão do senhor, que é muito importante. E a terceira sugestão, eu acho que nós deveríamos procurar a vara de execuções criminais de Caxias para conversar sobre o modelo da custódia adotado, para que nós possamos esclarecer a sociedade. A gente tem uma impressão diversa, muitas vezes, da realidade fática, e procurando a VEC, que fica a menos de 1 quilômetro aqui, a gente poderia esclarecer. Então, eu não sou membro da Comissão de Segurança Pública, mas acho que ela tem um papel fundamental nessa casa e na sociedade, e eu acho que esses 3 temas seriam de interessantíssima valia para toda a sociedade. A gente esclarecer qual é a decisão do STF, qual é a orientação da audiência de custódia e o que acontece na VEC, para que nós pudéssemos conversar, nós mesmos entendermos e, posteriormente, apresentar à sociedade. Obrigado e parabéns pelo tema. Beleza. Falando da questão da VEC, a gente meio que já se adiantou, fomos até lá e a gente conversou com até a juíza e chegamos num consenso lá para ver o que a gente vai procurar estar estruturando nos próximos meses junto deles também. Só uma curiosidade daquele vídeo do comerciante que eu acho incrível, que é uma coisa que parece piada, vereador Fantinel. Vocês viram esse vídeo que ele fala onde levaram tudo dele e tal. Aí ele recebeu a notificação da empresa, do alarme tocando, a empresa de segurança na madrugada, né? Aí até ele se arrumar para deslocar lá, que tinha um arrombado, não vai acreditar, vereador Fantinel. Acho que era em torno de 1h30 da manhã, né? Arrombaram, e daí ele disse, não, estou indo até lá ver o que aconteceu, e a vigilância também está indo até lá. Eles roubaram pela 2ª vez, mais 2 estavam passando, olharam a loja aberta, entraram e levaram mais coisas. E o pior, levaram todos os celulares que ele arruma de clientes, cerca de 10, 15 celulares. Então, ele não sabe o que explicar para os clientes, como ele vai fazer para pagar esses celulares. Imagina um rolo que é, porque o celular hoje é a vida de uma pessoa. Então, 15 celulares que estavam na assistência foram levados, ele não sabe nem por onde começar, como ele vai pagar, fora o prejuízo da porta e tantas outras coisas. Ele é de desanimar, pensando até em fechar a loja e tal, e nessa situação são várias pessoas. Então, uma das soluções é, sim, botar a gurizada nova que entrou na guarda, vocacionada para isso na noite. Esse é meu pedido que eu imploro para o secretário, imploro para o prefeito Odiló, que façam isso e coloquem a gurizada que está com o gás querendo trabalhar. Porque daí, às vezes, eles pegam um erro da guarda municipal, dizem que tem receio por botar quem recém entrou. Primeiro, que quem recém entrou, se foi formado no curso e passou, merece estar na rua. Segunda coisa, que se alguém errar, é só punir, não tem problema. Como um vereador pode errar, como um médico pode errar, e assim qualquer profissão. Então, eles têm um pouco de receio.
receio, mas deem essa liberdade, coloque essa gurizada aí trabalhar, que eu tenho certeza que por vocação eles vão ser um bom servidor, onde vai diminuir sim os índices, porque causa um incômodo no vagabundo, o vagabundo procura outra coisa para fazer do que furtar os celulares e vender no outro dia. Seria esse o meu recado. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Iago.